Hoje a gente vai pensar sobre um tema que eu venho percebendo que tem sido muito recorrente, na verdade uma pergunta que vem sido muito recorrente, que diz o seguinte: como será que vai ser a vida no pós-pandemia? Será que nós vamos nos transformar em pessoas melhores? O que será que vai acontecer após a pandemia passar? Vamos pensar sobre isso? Então, ao longo de todos esses meses em que nós estamos vivendo essa situação da pandemia, a gente foi percebendo vários movimentos acontecendo, sejam movimentos na vida, na organização da rotina, da família, sejam movimentos internos na nossa vida emocional. O que eu percebo aqui, inclusive no consultório? Que num primeiro momento todo mundo ficou muito assustado, né? E muito assustado com duas coisas. É com o que vai acontecer em termos do vírus. Como é que vai ser o contágio? O que acontece se eu pegar? Uma preocupação muito grande em relação aos hospitais, se o sistema de saúde daria conta ou não. E uma preocupação muito grande em relação à readaptação da rotina. Então, como é que eu vou fazer na minha casa? Como é que eu vou fazer com o meu trabalho? Como é que eu vou fazer com as crianças que pararam de ir para a escola? Como é que eu transformo a minha casa em um local de trabalho para quem iria trabalhar em casa? Será que eu vou manter o meu trabalho? Será que eu vou perder o meu trabalho? Então, uma preocupação muito grande, não só em relação ao vírus, né, que se sabia muito pouco sobre ele, sobre o contágio, como que aconteceria aqui no Brasil, como uma preocupação muito grande com a nova vida, com a readaptação a essa nova vida e a essa rotina. Num segundo momento, o que eu fui percebendo é que as pessoas começaram a se preocupar e sentir muito a questão das relações interpessoais. Então, a relação familiar ficou muitas vezes prejudicada, a relação entre casais. Então, essa questão do lidar com o diferente, do lidar com todo mundo em casa ao mesmo tempo, todo mundo numa rotina diferente, e questões que já existiam antes, seja na família, seja nos casais, ficaram potencializadas neste momento. Então, a gente vê um número grande até de casais se separando, pais com grandes dificuldades em relação aos filhos, seja a colocar limite, seja a conversar, mas muitas dessas questões já existiam anteriormente à pandemia, elas só se intensificaram nesse momento de maior convivência. E somada a essas duas preocupações, há ainda uma terceira preocupação e que eu percebo que está bastante intensa nesse momento, que é a preocupação financeira, em como é que vai ser o futuro econômico do país, em como é que vai ser em termos de trabalho, se as pessoas vão conseguir sustentar os seus trabalhos, os seus empregos, o seu salário. Então, uma grande preocupação em relação a isso. Na verdade, a gente está dizendo, e nós já falamos isso inclusive em um outro vídeo, que nesse momento os nossos principais pilares de sustentação estão ameaçados, que são a saúde, a economia e, de uma certa forma, os relacionamentos também. O distanciamento social, que nós estávamos vivendo de uma forma mais intensa até há pouco, também provocou uma sensação grande de solidão nas pessoas. Então, vemos tantas questões acontecendo em casa, né, de relacionamento, como questões acontecendo proveniente aí de um afastamento das pessoas, um afastamento das relações. A pandemia está sendo um laboratório de emoções. Parece que ela vai mostrando quem tem mais virtudes, ao mesmo tempo que vai mostrando quem é mais individualista, quem é mais ansioso, quem é mais corajoso, quem é mais medroso, quem tem muitas preocupações com o contágio, quem tem mais medo da morte, quem se arrisca e não tem medo da morte, quem nega a doença. Então, a pandemia, ela é um laboratório emocional no sentido dela explicitar e de intensificar o modo como a gente é na vida, como a gente é nas nossas relações, como a gente sente e como a gente está no mundo. As pesquisas vêm mostrando, inclusive, que quem tem uma predisposição à compulsão e a vício, que isso também vem se intensificando. Então, a gente teve um aumento grande no número de pessoas que passaram a usar álcool e a consumir álcool em excesso e a usar drogas também de uma forma excessiva. Da mesma maneira, a gente teve um aumento no consumo de ansiolíticos e de antidepressivos. Por quê? Porque as pessoas estão mais frágeis, né? Então, quem já tinha uma predisposição à depressão e à ansiedade
também teve um aumento desse quadro e desses sintomas. Então a gente está dizendo que nós vamos precisar ter uma atenção muito grande à questão da saúde mental no pós-pandemia. Há pesquisas que mostram também que depois de um momento traumático, a sensação das pessoas de ansiedade, de depressão, elas tendem a permanecer por bastante tempo, mesmo após o evento ter terminado. Então, essa questão da saúde mental, que é uma questão de saúde pública, vai precisar ser bastante cuidada, aliás, já precisa ser bastante cuidada nesse momento e vai precisar ser bastante cuidada daqui para diante. E outras transformações já começaram a acontecer, transformações sociais, no modo de organização social, né, já começaram a acontecer e talvez aconteçam ainda mais daqui para frente. Por exemplo, a questão da reorganização dos modos de trabalho e das profissões, então talvez a gente tenha mais home office do que a gente tinha antes, a gente está tendo a possibilidade de atendimento online, então a medicina vem exercitando isso, a psicologia também, então que são todas formas que facilitam aí o atendimento. Imagino que as empresas vão se organizar de uma forma diferente. Tenho visto uma preocupação das empresas atualmente também em considerar a saúde mental do trabalhador, né? O modo como o trabalhador está se sentindo. Então, ao mesmo tempo que a gente tem situações aí de alerta acontecendo, como essas da saúde mental, a gente vê outras transformações que podem ser muito positivas e muito importantes para a gente. A pandemia nos fez entrar em contato também de uma forma mais intensa, mais profunda, mais próxima com a morte, com o tema da mortalidade, né? A morte, que é uma ideia abstrata geralmente para a gente imagina que um dia vai morrer, talvez velhinho, ela passou a fazer parte do nosso cotidiano, a gente sabendo quantas pessoas estavam morrendo por dia, quantas pessoas sendo contaminadas, nos sentindo ameaçados por conta disso, isso que era algo tão abstrato para a gente, apesar de fazer parte da nossa existência, se transformou em algo cotidiano, do nosso cotidiano. E toda situação de crise que nos coloca frente a frente com a existência da morte, com a possibilidade da morte, pode não ser também uma oportunidade de reflexão sobre a vida, sobre as nossas escolhas, sobre o sentido que nós estamos atribuindo à nossa vida e dando à nossa vida. É uma oportunidade de sermos mais criativos, no sentido de olharmos para o que a gente vinha fazendo, para o modo como a gente vinha sendo, e nesse sentido, isso pode ser uma possibilidade de ressignificação e de transformação. Como a gente já falou aqui em outros vídeos, a ressignificação tem a ver com uma ampliação do olhar, uma nova possibilidade de enxergar a mesma coisa, enxergar a mesma coisa de um jeito novo, de um jeito mais abrangente, de um jeito mais criativo, e nesse sentido de se transformar, de se expandir e de se transformar. E toda situação de crise, e acredito que essa é uma delas, para quem puder aproveitar, pode ser uma oportunidade de ressignificação e de transformação. Espero que o vídeo tenha contribuído para a nossa reflexão sobre esse momento e aguardo aqui tanto sugestões como comentários sobre o que a gente acabou de falar. Até o próximo vídeo.